crianças, tudo bem com vocês? Que saudade que a tia tá de vocês, né? A tia queria abraçar vocês, dar a paz do Senhor pessoalmente, mas por enquanto a gente vai se vendo por aqui. E aí, como tá sendo a semana de vocês? Como foi? Estão aproveitando? Tá todo mundo em casa se cuidando? Ah, isso aí, tem que ser assim. Hoje a gente vai estudar mais uma lição da nossa escola dominical, a lição de número 8, que tem por título Gideão, um servo valoroso. Isso aí, vamos falar sobre Gideão hoje. E antes da gente começar a nossa aula, vamos orar, isso aí, vamos orar. Então aproveite esse momento. E antes da gente começar, pense em alguém que está necessitado da sua oração. Leve o seu pensamento a Deus e creia que o Senhor pode curar, transformar essa vida que tanto precisa dele. Então não se esqueça de colocar a pessoa que você pensou na sua oração. E também orem pela família de vocês, que é muito importante orarmos pelas nossas famílias, certo? E não se esqueçam de orar pela tia também, né? Por favor, hein? Não vai esquecer. Vamos orar? Então, Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, te damos graças, Senhor, pela honra e o privilégio, Pai, de podermos estar mais uma vez, Senhor, louvando, Senhor, bendizendo e aprendendo mais da Tua palavra, Pai. Eu peço que o Senhor se manifeste sobre as nossas vidas, Pai, nos ensine mais da Tua palavra, Pai, e nos ajude, Senhor, a caminhar cada vez mais, Senhor, na Tua presença e conforme a Tua vontade, Pai. Nos abençoa, Senhor, nos ensina a ser como Gideão, Senhor, corajosos para fazer, Senhor, a Tua vontade, Pai. Pai, e entre com a devida providência, Pai, é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Muito bem. Oramos. Agora, nós devemos fazer, sabe o quê? Cantar! Sim, vamos cantar para tirar a preguiça. Vamos lá, chama o papai, chama a mamãe, chama a titia. Todo mundo tá aí? Ah, eu tô vendo todo mundo. Hoje a gente vai cantar um louvor bem conhecido. Então, todo mundo tem que participar. Vamos lá, criançada. Vamos lá. Hoje a gente vai cantar o Celebrar. E quem não conhece o Celebrar, a gente tem que celebrar a Cristo todos os dias e agradecer pela graça e misericórdia dele sobre as nossas vidas. Então vamos lá, criançada. Prontos? Tá todo mundo aí? Todo mundo já levantou? A tia não pode levantar, mas vocês podem. Vamos lá, todo mundo de pé. Prontos? Então vamos lá. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive, ele reina para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive, ele reina para sempre. Vamos celebrar, hey, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor e vamos celebrar, hey, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Muito bem, espero que vocês tenham gostado desse louvor. E cantem mais vezes, porque a gente tem que sempre celebrar ao Senhor. Bom, como a tia falou, hoje a gente vai estudar a nossa lição de número 8, que fala sobre Gideão. E há muito tempo atrás, vocês conhecem tantas histórias sobre o povo de Israel, não é mesmo? Eles saíram lá do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, passaram anos no deserto e tudo isso o Senhor proveu e cuidou da vida deles, o Senhor estava com eles. Porém, o povo de Israel foi deixando a presença de Deus de lado. Eles foram se esquecendo que eles precisavam da presença de Deus para a vida deles, porque eles foram deixando que outras coisas entrassem na vida deles. Então o povo de Israel começou a ser um povo desobediente, um
povo que adorava outros deuses. Vocês já pensaram nisso? Um povo que Deus ajudou tanto começar a adorar outros deuses. Isso é bom? Lógico que não é bom. O Senhor se entristeceu com isso. Deus ficou triste com isso. E diante dessa situação, Deus permitiu que por durante 7 anos os midianitas atacassem o povo de Israel. Então, muitas vezes o povo de Israel, eles plantavam, faziam plantações, né? Para eles consumirem, para o consumo deles, né? Plantavam a comida deles. Porém, os midianitas vinham e acabavam com tudo, devastavam tudo o que eles tinham construído. É muito triste. Por quê? Porque quando a gente sai da vontade de Deus, quando a gente sai da presença de Deus, a gente fica exposto para que coisas ruins aconteçam. Não é que o Senhor deixou de cuidar de nós, mas é que o Senhor permite que certas coisas aconteçam para que a gente possa entender que nós somos dependentes deles e necessitados da presença dele. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles estavam brincando com a presença de Deus. Eles não queriam mais viver da forma que deveria viver. Eles tinham se esquecido do que os antepassados deles tinham vivido diante da presença de Deus. Porque foram coisas maravilhosas, coisas lindas. E eles foram permitindo que essas coisas ruins entrassem no meio deles. Então, entrou a desobediência. Eles começaram a adorar outros deuses. Isso só foi prejudicando a vida espiritual deles. E o que a gente pode trazer para a nossa vida hoje? Nós não devemos permitir que certas coisas entrem nas nossas vidas, tirando o espaço que tem a presença de Deus. Porque a presença de Deus nas nossas vidas, ela tem que ser a primeira coisa. Aquilo que a gente mais se preocupa, mais que tudo. Porque se você tem a presença de Deus na sua vida, as demais coisas, elas vão ser acrescentadas, elas vão ser incluídas juntamente da sua vida. Então pensem bem antes de deixar de orar, antes de ler a palavra, antes de escutar louvores a Deus e exaltar a presença de Deus. Não permitam que coisas tomem o espaço da presença de Deus na vida de vocês. Vocês são crianças, eu sei que a tia sabe. Vocês gostam de videogame, gostam de assistir, mexer no celular, nos aplicativos gerais que tem por aí. Mas que vocês nunca deixem a presença de Deus de lado para fazer outras coisas. Porque a presença de Deus é a primeira que tem que ter nas nossas vidas. Então, nada de ficar só no celular, hein, pessoal? Vamos todo mundo buscar a presença de Deus, porque ela é muito importante para nós, certo? Como a tia falou, o povo de Israel foi deixando as coisas entrarem, já tinham construído altares para outros deuses, para eles adorarem, o que é muito triste mesmo. Só que, quando se afasta da presença de Deus, chega uma hora que você lembra que está faltando alguma coisa. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles começaram a sofrer as consequências dos atos deles e lembraram que precisavam voltar atrás, porque eles sabiam que a única coisa que podia salvar a vida deles era a presença de Deus novamente com eles. Então o que eles fizeram? Pois lembraram de Deus. E se humilharam, oraram, pediram novamente que o Senhor entrasse com providência e ajudasse a vida deles. E o Senhor, que é muito misericordioso, ouviu a voz do povo dele clamando. A nossa lição tem hoje como texto áureo Salmos, capítulo 34, versículo 17, que fala: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Sim, o Senhor ouve, né, a nossa voz, o Senhor nos escuta. E Ele sempre tem um plano perfeito para nos livrar, né? Muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito, mas não é do nosso jeito. A gente tem que confiar no Senhor e esperar que Ele sabe o que é melhor. E diante de tudo isso, o livro, né, de Juízes, ele fala sobre os juízes, né, que o Senhor mandou para livrar o povo de Israel diante da vida pecaminosa que eles levavam. Então sempre teve um aí que ajudou o povo de Israel a escapar de alguma forma de coisas que eles faziam que não agradavam a Deus. E o Senhor levantou um juiz,
que foi Gideão, né? Nessa época em que Israel estava sendo perseguido pelos midianitas. E um certo dia, o anjo do Senhor veio até Gideão, que estava escondido malhando trigo no lagar. Lagar é um lugar de prensar uvas, né? As pessoas pisam nas uvas ali no lagar, né? Amassam as uvas. E ele estava malhando trigo, então ele estava escondido, porque o povo de Israel vivia agora escondido diante da situação que eles estavam vivendo pelos midianitas. Então, Gideão também foi se esconder para malhar trigo, porque eles estavam perdendo tudo que eles tinham para os midianitas. Plantava, eles acabavam com tudo. Se eles tinham gado, se eles tinham ovelha, eles vinham e matavam, acabavam também com tudo. Então o povo de Israel orou, o Senhor ouviu e enviou Gideão aí, né? Alistou Gideão para essa guerra. E o anjo do Senhor veio para conversar com Gideão, que estava malhando trigo no lagar. Ele estava num lugar que não era para ele estar. E o anjo do Senhor chegou a Gideão e falou: varão valoroso, o Senhor é contigo. Vá com essa força, que o Senhor vai livrar o povo de Israel através da sua vida. Gideão não acreditou muito, porque ele olhou e falou assim: como eu, que sou tão pequeno, posso fazer algo tão grande? Mas o Senhor falou que ele seria com ele, bastava ele ter coragem, porque o Senhor sabia o quanto ele era valioso para que realizasse esse plano que o Senhor tinha para a vida dos israelitas. E Gideão, que era um homem muito obediente, obedeceu a voz de Deus e decidiu ouvir o que o Senhor havia falado para ele. Para começar, Gideão foi lá e destruiu o altar de Baal que eles haviam construído. Aquele Espírito de Deus se apoderou da vida de Gideão. Gideão, ele estava confiando que o Senhor tinha algo para fazer e ele sabia que o Senhor ia fazer. Porém, ele queria uma prova de que o Senhor estava com ele para enfrentar os midianitas. Porque Gideão, ele pensou: eu sou tão fraquinho, como é que eu vou conseguir? Será que o Senhor realmente está comigo? E foi quando ele decidiu fazer uma prova com Deus. Ele pediu para o Senhor que ele colocaria um pedaço, né, um pouco de lã no chão e queria que o orvalho viesse e molhasse somente a lã. Então, em volta onde tinha ficado a lã, tinha que ficar seco. E ele falou que se isso acontecesse, ele saberia que Deus estava com ele. E adivinhem vocês o que aconteceu? Sim, exatamente. A lã ficou encharcada a ponto de encher um potinho. Porém, em volta da lã não tinha uma gota sequer de orvalho, não caiu nada. Mas Gideão, ele queria mais uma prova de que o Senhor estava mesmo com ele. Então ele falou: Senhor, agora eu quero que o Senhor faça ao contrário. Não fica zangado comigo. Eu só quero que o Senhor faça ao contrário. Agora eu quero que você molhe todo o chão em volta, porém a lã fique totalmente seca. Adivinhem vocês o que aconteceu? Sim, a lã estava totalmente seca, porém o chão estava totalmente úmido. O Senhor mostrou para Gideão que ele era realmente com ele. Isso fez com que Gideão se sentisse com mais coragem para fazer aquilo que o Senhor tinha designado para ele. E olhem só vocês, lá foi Gideão e chamou o seu exército, alistou lá os israelitas para essa guerra. Gideão juntou um número muito bom de israelitas para essa guerra. E foram, né, para o campo de batalha. Porém, o Senhor falou para Gideão: Gideão, tem muita gente nesse exército, muita gente. Então, eu, se fosse você, me obedecia e falava: os covardes e medrosos voltem. E adivinhem vocês acham que voltaram 1, 2, 10? Não, 22.000 israelitas voltaram para trás porque estavam com medo. Pois é, mas sabe por que o Senhor falou para ele fazer isso? Porque se o Senhor deixasse essa quantidade de israelitas para
vencerem os midianitas, eles achariam que eles estavam vencendo por eles mesmos, pela força deles, do braço deles, e o Senhor não queria isso. O Senhor queria provar para o povo de Israel que Ele era na vida deles, e não eles mesmos conseguir vencer os midianitas. Por isso, o Senhor fez dessa forma. E quando Ele falou que os covardes e medrosos voltassem, voltou 22 mil israelitas, gente. É muito israelita, muito israelita, muita gente, né? Vocês concordam comigo, né? Muita gente. Pensem vocês, 22 mil, muito. E aí ficaram apenas 10 mil israelitas para lutar. Porém, o Senhor falou que ainda não eram esses 10 mil que iriam vencer o povo, os midianitas, no caso. E o Senhor deu mais uma prova para Gideão fazer com eles. Falou, leve eles para beber água. Quem levar a água até a boca, pegar lá, ó, esses vão estar contigo. Porém, todos aqueles lá, que se abaixarem, que nem cachorrinho, sabe? Cachorro não abaixa lá a cabeça e toma água, né? Sem levar na mão. Esses não estão prontos para estar com você. E foi o que Gideão fez. Ele observou aqueles que bebiam água com a mão e aqueles que bebiam que nem um cachorrinho. E adivinhem vocês, foram mais um monte embora, sobraram apenas 300 homens, gente. Sobraram 300 apenas. Começou com aquele montão e agora só tinha 300 homens para vencer os midianitas. Mais uma vez o Senhor fala que Ele trabalha da maneira dele e do jeito dele. Não adianta a gente achar que com um número grandão que a gente ia conseguir vencer essa batalha. Não, não, não. O Senhor está dizendo que é do jeito dele, da maneira dele, porque Ele sabe a melhor forma para que isso aconteça. E foi assim que Ele fez com Gideão. Tinha um monte de gente, mas o Senhor precisava apenas de 300 para vencer os midianitas. E lá foi Gideão. Gideão, ele dividiu os 300 em 3 grupos de 100. E ele foi na frente. A tia vai até ler aqui a passagem que fala em Juízes 7, lá em Juízes 7:17, que diz: E ele lhes disse, observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem, pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocados os sentinelas, então tocaram suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando tochas na mão esquerda e as trombetas na mão direita, e gritaram, a espada pelo Senhor e por Gideão. Vocês ouviram o que a tia leu? Quando a gente fala de guerra, a gente pensa assim, que eles vão ter o quê? Armas de fogo, tanques de guerra, bombas, tudo isso. Porém, Gideão não. Eles foram com tochas na mão esquerda, trombetas na mão direita e quebraram jarros. Gente, mas vocês já pensaram qual o susto que os midianitas levaram com tudo isso? E ainda gritaram, né? Pelo Senhor e por Gideão. Isso é uma bênção, porque o Senhor tem as formas dele trabalhar. E foi assim que o povo lá de Midian, né? Os midianitas, no caso, eles estavam lá dormindo no acampamento deles. De repente eles escutaram aquele barulho de jarro quebrando, trombeta tocando, tochas acesas e tudo aquele barulhão, e eles gritando por Gideão e pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e pelo Gideão. Imagina o susto que eles não levaram. Pois é, pessoal, eles se assustaram e saíram correndo. Alguns se atacaram entre eles e sei que foi a maior bagunça. Muitos fugiram, correram, porém eles venceram essa guerra. Começou com um número tão elevado de soldados, porém apenas 300 venceram os midianitas.
naquele acampamento. Incrível, né? E o que a gente aprende com tudo isso? Primeiro, que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Não adianta a gente querer ir para a esquerda ou para a direita e fazer aquilo que a gente acha que é o melhor. Porque não, o Senhor é quem sabe o que é melhor para cada um de nós. A gente às vezes acha que com o nosso braço, com a nossa força, a gente vai conquistar o mundo. Mas não. A gente tem a dependência no Senhor e nós devemos esperar no Senhor sempre. Então, se você acha que fazendo as coisas da sua forma, do seu jeito, você vai conquistar, não, não, não. O Senhor usou apenas 300 para vencer um exército que era muito grande. E além de tudo isso, ele teve Gideão do lado dele, que fez conforme ele foi mandando Gideão fazer. O Senhor deu a estratégia certa para Gideão. E ele foi valioso para que tudo isso acontecesse. Ele ouviu a voz de Deus, obedeceu à vontade do Senhor e venceu os midianitas juntamente com os israelitas que estavam lá com eles. O exército de 300 soldados que venceu um exército enorme, né? Por quê? Porque eles obedeceram o Senhor. Então, que nós possamos entender que nós não devemos ser como o povo de Israel, deixar a presença de Deus de lado, mas possamos ser como Gideão, que ouviu a voz de Deus, obedeceu, foi corajoso e venceu os midianitas, acabando com essa guerra. É uma bênção, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. E lembrem-se, nós somos os dependentes do Senhor e vocês são muito valiosos para Ele. Parem de achar que porque vocês são crianças, vocês não têm valor nenhum. Não, não, não. Lembrem-se que o nosso maior valor é sermos filhos de Deus e dependentes dele. Então não deixem que qualquer coisa estraguem o caminho certo que vocês estão seguindo, que é o caminho da salvação. Não permitam que coisinhas entrem no caminho e atrapalhem a sua caminhada. Sempre olhando para Deus e esperando nele. E não adianta fazer as coisas com o seu braço não, porque nós somos carnes e falhos. Nós somos dependentes do Senhor e precisamos da direção dele sempre. Então, criançada, orem mais, busquem mais a presença de Deus, estejam conectados com o Senhor. Diante da situação que a gente vem vivendo, nós somos muito dependentes dele. E se a gente está com saúde, estamos bem, é porque a misericórdia do Senhor tem alcançado a todos nós. Certo, criançada? Vamos orar para agradecer? Vamos! Então, Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por esse momento que o Senhor falou aos nossos corações. Continue nos direcionando, abençoando as nossas vidas, livrando de todo mal, Pai. Concede, Senhor, aos corações dessas crianças, Senhor, que essa palavra venha selar, Senhor, no coraçãozinho delas. Abençoa, Senhor, a semana delas. Dê uma semana de vitória. Abençoa, Senhor, os lares, Pai, derramando da Tua graça, do Teu amor e do Teu cuidado. E se manifesta sobre as nossas vidas, Pai. Sela em nossos corações a Tua palavra, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém, criançada. Desculpa. Amém, criançada. Te espero que vocês tenham gostado da nossa aula e que realmente ela venha acrescentar na vida de vocês, certo? A tia tá com muita saudade, muita saudade. E a tia até pede desculpa que a tia tá um pouquinho gripada, mas a tia tá com muita saudade de vocês e logo, logo a gente se vê, tá bom? Um beijo, criançada. Saudade de vocês.